Centro de Estudo de Difusão do Espiritismo Religioso. É uma casinha muito gostosa, subindo Abrão Tomé ali. Seja bem-vindo em nossa casa, para nós é um prazer recebê-lo e fique à vontade, tá? Obrigado. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer um mal-entendido. Eu não sou de São Paulo, eu sou de São José do Rio Preto. Então, se por acaso eu não conseguir manter as expectativas de quem veio para assistir alguém da capital, vocês me desculpem. É um imenso prazer poder estar aqui nessa noite. Quero agradecer muito pelo convite. É sempre uma oportunidade de rever amigos, de fazer novos amigos e de estudar um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu gostaria de dizer também que eu tenho uma profunda admiração por essa casa, pelo semeador, por este imenso trabalho que essa casa desenvolve em São José do Rio Preto. Com tão pouco tempo, tantas luzes no plano espiritual que o semeador já iluminou e continua iluminando. Então eu quero agradecer a todos os trabalhadores e, se me permitem dizer, que a casa está sempre aberta, né, para receber aquele que estiver pronto. Porque quando a gente se sente pronto, com certeza o trabalho sempre aparece. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 6 a 10. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a 6ª hora. Veio uma mulher de Samaria tirar a água, e disse-lhes Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhes: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, era tu que me pedirias, e eu lhe daria a água viva. Há muito pouco tempo atrás, eu adentrava uma casa espírita pela primeira vez, como muitos nessa noite aqui, e a razão pelo qual eu aceitei aquele convite era um diagnóstico de uma doença muito grave com a minha mãe. Eu sabia que em pouco tempo ela iria desencarnar. Hoje eu consigo vislumbrar de que eu estava sendo direcionado pela espiritualidade para que eu pudesse estar presente naquela noite. O assunto era reforma íntima. Era uma segunda-feira como essa, e aquelas palavras mataram a minha sede como a água viva do Evangelho. Eu me senti como alguém que caminhava há dias no deserto, exausto de cansaço, exausto de sede, e naquela noite eu pude encontrar aquele refúgio, eu pude encontrar aquele poço aonde eu matei a minha sede de conhecimento, a minha sede de tudo aquilo que acontecia na minha vida e na vida da minha família, a sede de entendimento e de compreensão, porque são coisas diferentes. A sede das minhas dúvidas, das minhas questões existenciais e a sede da saudade de Jesus. E a verdade é que nunca mais deixei de frequentar. Isso quer dizer que estou aqui nessa noite porque eu preciso estar aqui. E se tem alguém aqui nessa noite fazendo caridade, são vocês.
em me ouvir. Porque se eu não estivesse aqui, certamente estaria prejudicando alguém, me comprometendo ainda mais. E acredito que muitas pessoas sabem daquilo que eu estou dizendo. O fato de eu estar aqui essa noite é algo muito importante para mim. E eu gostaria de me posicionar aqui não como um orador, como um palestrante, mas alguém que está a caminho da melhora. Então, isso aqui não vai ser uma palestra, isso aqui vai ser um bate-papo. Eu quero compartilhar com vocês algumas das experiências que eu vivi e que eu aprendi nesses quase 10 anos. A verdade é que essa nossa relação com o Evangelho, ela nos gera algumas transformações, algumas modificações. E essas modificações, elas acontecem sempre do maior para o menor. Nós começamos a controlar mais as nossas emoções e a direcionar as nossas forças para aquilo que é o certo. Isso nos faz lembrar aquela passagem onde o Cristo fala: Simão, joga a rede para a esquerda. Porque a mesma força que nós temos para odiar é a força que nós gastamos para amar. A mesma força que gastamos para sermos orgulhosos é a mesma força que nós direcionamos para ser humildes. É só uma questão de direção. E este contato com o Evangelho, este contato com a doutrina espírita, essa relação com Cristo, começa a acender luz dentro de nós. E nós começamos a nos melhorar. E é importante lembrar que mais importante do que a velocidade é a direção. Afinal de contas, de que vale dirigirmos um carro a 150 por hora se estamos na estrada errada? Quanto maior a velocidade, maior é o percurso que nós temos que retornar. Dentre as modificações que essa relação com o Evangelho causou em mim, eu gostaria de enumerar apenas uma essa noite, que nós poderíamos usá-la como tema dessa noite, que nós poderíamos refletir, porque é uma pergunta, e a pergunta é o seguinte: quem são os nossos ídolos? Quem são os nossos heróis? Nossos heróis são alguns grandes nomes do futebol mundial. Os nossos heróis são alguma dupla sertaneja conhecida no Brasil e em outros países. Os nossos ídolos são algum ator ou alguma atriz hollywoodiana, ou alguma celebridade das novelas das 8? Quem são os nossos heróis? Quem são os nossos ídolos? Quem são as pessoas que nós estamos idolatrando? E esta relação, esta melhora e esta reforma íntima, porque isso é uma reforma íntima, que o Evangelho nos proporciona, começa a fazer com que nós conheçamos um pouco mais de pessoas que até então nós não conhecíamos. Nós começamos a entender um pouco mais da importância que teve uma Madre Teresa de Calcutá, da importância que tem um Papa Francisco hoje, um Mahatma Gandhi. Essa relação com o Evangelho mostra e nos apresenta pessoas simples como nós, que fazem da sua vida a divulgação do Evangelho, como por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra, pessoas que até então nós não conhecíamos e que nós passamos a admirar, como por exemplo, Emmanuel,
Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, ou até mesmo pessoas simples, como uma dona de casa, que consegue formar um filho doutor, ou pessoas que a importância e a grandiosidade ultrapassam o tempo e o lugar, como por exemplo, João Evangelista, Simão Pedro, Maria Santíssima. A grande diferença entre, podemos chamar de os heróis do Evangelho e os heróis do mundo, é que o que sustenta o mundo é a renúncia daqueles que amam. O que sustenta o mundo é a renúncia daqueles que amam. E dentre estes heróis do Evangelho, eu gostaria de eleger um nessa noite. Uma figura que, quando eu tive a oportunidade de conhecer a história de vida, eu confesso que eu fiquei profundamente admirado. E é deste homem que eu gostaria de conversar nos próximos minutos. E eu quero pedir para a espiritualidade maior aqui presente, para que possa me fazer entendido nessa noite, para que eu possa ser intuído e passar essa mensagem simples, deste que é chamado o apóstolo dos gentios. Se não fosse este homem, possivelmente não estaríamos reunidos aqui essa noite. Se não fosse este homem, possivelmente o cristianismo seria apenas um braço do judaísmo, com tempo de validade para se acabar. Este homem, ele dedicou 30 anos da sua vida na divulgação do Evangelho. Eu me refiro a Paulo de Tarso. Cadê a Dirce? Quando a Dirce me ligou alguns meses atrás, e é muito bom porque ela deixa o tema em aberto, e eu sempre entro em prece e peço para que o tema venha. E eu recebi a intuição, vamos falar um pouquinho de Paulo. E como eu tive um pouco de tempo, né, porque foram alguns meses que ela me convidou, eu resolvi perguntar para as pessoas que trabalham conosco, pessoas que nós conhecemos: você conhece quem foi Paulo de Tarso? Ou você conhece quem foi São Paulo? Ou o jovem Saulo? A maioria não conhece. A maioria não sabe da grandeza deste homem. Então isso me deu, na verdade, ainda mais motivação para que eu pudesse falar dele. Apesar de que o seu nome teve em evidência nesses últimos meses, né, pelo filme. Alguém teve a oportunidade de ver o filme? Paulo, o apóstolo do Cristo? Eu fui ver, mas o filme tinha saído de cartaz na semana anterior, porque não é nenhum filme hollywoodiano. Então, é muito pequeno o período, não consegui ver, mas ainda quero assistir, para que a gente possa conflitar um pouco daquilo que a gente aprende na doutrina espírita e daquilo que o filme nos traz. E eu queria dizer então que esses próximos minutos eu vou me basear nesta obra chamada Paulo e Estevão. O jovem Saulo, como era chamado, era filho de uma família judaica, criado na elite do judaísmo, recebeu da sua família todo o investimento e toda a orientação para que fosse uma grande celebridade religiosa do seu tempo. Nascido na cidade de Tarso, o jovem Saulo teve a oportunidade de estudar naquela que era a maior universidade do seu tempo. Teve como professores os maiores mestres do pensamento grego, que por uma questão política mudaram-se para Tarso. Como se não bastasse, o jovem Saulo tinha a cidadania romana, que, como ele mesmo iria dizer em uma das suas cartas, eu a tenho de nascença, que dava-lhe o poder social, político e econômico. O jovem Saulo, como se não bastasse tudo isso, tinha como o seu personal coach,
Gamaliel. Gamaliel era um dos membros do Sinédrio, que foi tido como um dos maiores sábios do povo judeu. Saulo de Tarso recebeu as orientações e conhecia tudo das leis mosaicas. Saulo era um fariseu, um doutor da lei. A formação e os mestres gregos faziam que ele fosse um hábil conhecedor do conhecimento e do pensamento grego. Saulo de Tarso falava o grego, que era o inglês dos dias de hoje. E como se não bastasse tudo isso, a credencial de cidadão romano, lembrando que quase todo mundo daquela época era tido como Império Romano. Isso dava-lhe o poder social, o poder político e a projeção social. Era neste jovem judeu que a maioria do seu povo, que a maioria dos judeus depositavam a sua confiança, para que fosse também nele uma das suas expectativas, que era a libertação que aquele povo sofria do Império Romano. Mas a questão é que Saulo de Tarso estava mais preocupado com as questões exteriores, estava mais preocupado com as suas projeções sociais, do que com o sofrimento que o seu povo, porque Saulo fazia parte da elite judaica. Em conversa com amigos, o jovem Saulo de Tarso, fica sabendo de um pequeno movimento religioso que nascera ali mesmo em Jerusalém, ali nos debaldes de Jerusalém. Eram homens e mulheres simples e humildes, chamados de homens do caminho, que devotavam a sua vida ao apoio dos pobres e dos necessitados. O jovem Saulo de Tarso, representando naquele momento o Sinédrio, resolve ir conhecer um pouco mais daquele movimento religioso, que tinha como líder religioso um simples galileu chamado Jesus, que havia sido crucificado há pouco tempo atrás. Na companhia de um dos seus grandes amigos, Sadoc, o jovem Saulo dirige-se até a Casa do Caminho, aquela que seria a primeira igreja cristã de Jerusalém. Ao chegar, Paulo se depara com aquele grupo de pessoas simples e humildes. Eram pastores de ovelha, pescadores, homens que trabalhavam a terra, pessoas ignorantes. A maioria não sabiam ler e nem escrever. Mas havia algo naquele ambiente, havia algo nos olhos daquelas pessoas que o doutor da lei não conseguia compreender. As facilidades da vida e o poder não lhe deram condições para conhecer aquele sentimento que existia entre aqueles galileus. Era a força poderosa do amor. Saulo ocupa uma das primeiras cadeiras. Quem seria o palestrante daquela noite? Algum fariseu? Algum doutor da lei? Algum profundo conhecedor do judaísmo? Filho de quem? Naquela noite, a palestra seria do jovem Estevão. Estevão havia chegado pouco tempo ali na Casa do Caminho, nas garras da morte, onde foi recebido por Simão Pedro, recebeu todo o tratamento e foi tirado das garras da morte. Estava ali agora na posição de palestrante. Havia alguns até que diziam que o seu nome
verdadeiro não era Estevão. Alguns minutos se passaram, Estevão adentra aquele recinto simples, de terra batida, daquelas pessoas humildes e sofridas, cumprimenta a todos, faz a prece inicial e, envolvidos pelos conhecimentos que recebera de Simão Pedro e intuído diretamente pelo Cristo, Estevão abre a sua boca. Só que ao invés de palavras como essas que nós estamos profetizando agora, uma música toma conta daquele ambiente. Aquela canção cantada pelos lábios de Estevão soa como bálsamo no coração daqueles pobres galileus, sofridos e desamparados. É chegado o reino dos céus. Fomos escravos das imposições da lei, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo. Jesus veio para iluminar as noites das nossas almas impenitentes. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Jesus é o Filho de Deus, iluminando o nosso caminho. Ele nos alertou para que amássemos uns aos outros, como Ele nos amou. Somente o Teu Evangelho confere-nos a paz e a liberdade. É o maior tesouro do mundo. Suas feridas foram nossa luz. O seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e moral. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Naquele momento, o jovem doutor da lei, percebendo a colocação da grandeza daquele simples galileu perante a grandiosidade de Moisés, interrompe aquela palestra e diz assim: até onde iremos com semelhantes excessos de interpretações em torno de um mistificador vulgar, que o Sinédrio puniu com a flagelação e com a morte? O que dizer de um Salvador que não salvou-se a si mesmo? Era um argumento bastante forte. Até para nós espírita, é um argumento bastante forte. Se Jesus era o Messias esperado, por que não se salvou? É um argumento bastante forte. Será que Jesus precisa salvar-se? Jesus é o Filho de Deus, e Ele nos deixa bem claro no Evangelho de Mateus, quando Ele diz para Pedro: Pedro, embainha sua espada, porque entregar-se foi uma opção dele. Se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao meu Pai, e Ele me mandaria uma legião de anjos. Entregar-se foi uma opção de Jesus. Como um pai que, ao brincar com seu filho pequeno, deixa ele ganhar o jogo, mostrando uma aparente fragilidade. Jesus quis nos mostrar que nós também podemos olvidar a cruz, porque Ele mesmo nos disse: na vida tereis aflições, mas lembre, eu venci o mundo. Ele não disse eu venci no mundo, Ele disse eu venci o mundo, para que nós pudéssemos aceitar o nosso sofrimento e ter Ele como nosso exemplo. Estevão então diz: o que seria de esperar? Que o Cristo viesse em um carro de ouro e que tombasse no primeiro buraco? Amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando a beleza da vida, através da renúncia. Sua glória reuniu-se em amarmos como Deus nos ama. Por isso, Ele não foi compreendido.
Até hoje, aquele que ama não é compreendido. O mundo não é daquele que ama. O mundo não consegue absorver ainda o entendimento daquele que ama. Afinal, o que é o amor? Para nós, o que é o amor? Palavras de Saulo: o sinédrio tem autoridade de desfazer vossas condenáveis alucinações. Porque ele era o representante do sinédrio naquele momento. E Estevão diz assim: amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar o amor do Cristo. É exatamente neste momento que começa a conversão de Saulo de Tarso. O doutor da lei é tomado de uma loucura, de um ódio. A sua vontade era provocar uma briga naquele momento. Mas Emmanuel nos diz, percebendo que era minoria, resolve recuar. Vai até o sinédrio, usa o seu poder político e busca a punição daqueles homens da casa do caminho. Expedido os mandatos, o Saulo de Tarso prejudica e pune a todos. E aquele que o venceu, punição da morte. Estevão foi condenado à morte. Alguns dias depois, atado num tronco, ele foi apedrejado, sobre a ordem do jovem Saulo de Tarso. Ali iniciava-se a maior perseguição que o cristianismo já teve. Até o ano 300, foram mais de 1 milhão de pessoas mortas. A maioria comidas por animais famintos, uma outra parte queimados. E tiveram que buscar muita lenha. E tiveram que buscar muitos animais. Porque os cristãos morriam com um semblante tranquilo e cantando no círculo de Roma. Afinal de contas, isso é o verdadeiro amor. É a fé. É a esperança. Mas a perseguição do jovem Saulo não para por aí. Ele continua, ele se alimenta daquela raiva, daquele ódio. A morte do seu rival não o bastara. Então ele consegue, junto ao sinédrio, um outro mandato de prisão para ir buscar um outro cristão que encontrava-se em Damasco, com o nome de Ananias. Um simples sapateiro, que inaugurara ali em Damasco uma pequena igreja, um pequeno núcleo religioso, onde ele alugava a casa de uma viúva que tinha um filho paralítico, para que ele pudesse ali fazer a leitura das Escrituras de Mateus. O que o jovem Saulo de Tarso não sabia é que algo muito especial o esperava na entrada nas portas de Damasco. Acompanhado de 2 soldados romanos, na entrada de Damasco, o jovem Saulo de Tarso recebe a visita de alguém muito importante. Alguém de uma grandeza espiritual tamanha que ofuscou o sol do meio-dia. Aquela presença magnética daquele homem faz com que o doutor da lei caia do cavalo, literalmente. Sem entender nada, aquele homem se aproxima e, com palavras envolvidas com amor intraduzível, nos diz Emmanuel, pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não existe nenhum tipo de repreensão, não existe nenhum tipo de condenação. Saulo, por que me persegues? O jovem Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E eu acho que aqui
vale uma pequena reflexão, porque nós estamos tão acostumados a ouvir os títulos de grandezas das pessoas, professor, doutor, mestre, honoris causa, formado pela universidade tal, curso tal, e Jesus se apresenta simples, assim: eu sou Jesus. Saulo, de pé, Saulo, porque quem trabalha com Cristo tem que estar sempre de pé. Senhor, o que queres que eu faça? Como se o Saulo mudasse de um momento para o outro um botão, e toda aquela força, toda aquela determinação que ele usava para defender as leis mosaicas, o jovem Saulo de Tarso agora usa para defender o cristianismo. E eu acho que aqui vale uma outra ressalva. Psicologicamente, o jovem Saulo teria 3 caminhos a seguir. O primeiro deles, que acredito que seja a maioria de nós aqui, diríamos o seguinte: Senhor, mas é que passaram uma ideia um pouco errada de quem você era. Então a culpa não é minha, transferiríamos a culpa para outra pessoa. Uma outra parte de nós aqui, entraríamos numa profunda tristeza e futuramente, possivelmente, numa depressão. Senhor, não sou digno de ser um trabalhador seu. Eu já errei tanto, mestre, que eu não sou digno de ser um trabalhador seu. Mas Saulo levanta-se e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo, entra na cidade e lá lhe será dito. Ou seja, agora, Saulo, sou eu que estou no comando. O doutor da lei entra na cidade, é recebido por Ananias. Ananias restabelece a sua visão e agora nasce um novo homem, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dedica 30 anos da sua vida na dedicação do Evangelho do Cristo. Dedica 30 anos da sua vida na divulgação do Evangelho do Cristo, durante todo o período e durante todo o mundo conhecido. Paulo de Tarso perde o seu poder econômico, o seu poder político, perde a sua família, perde a sua autoridade junto ao Sinédrio, vai para o deserto de Dan e fica durante 3 anos. Renovado, ele volta e começa o seu trabalho incessante. É graças a Paulo de Tarso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. 30 anos de trabalho no Evangelho do Cristo. Saulo foi inúmeras vezes apedrejado, condenado, machucado, açoitado, mas como ele mesmo dizia, seria necessários dezenas e centenas de anos para que eu pudesse diminuir a minha distância entre eu e o Cristo. Até o momento, nos últimos dias de sua vida, em que ele diz: já não sou eu, mas quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. 65 anos de idade. Paulo de Tarso encontrava-se preso em uma prisão em Roma. Aquele imperador atual, Domício Nero, conhecido também como o grande psicopata da Casa Júlia, resolve colocar a fogo em toda Roma e coloca a culpa nos judeus. Isso aconteceu aproximadamente no ano de 64. Saulo de Tarso, então, é condenado à morte. Um grupo de soldados de tigelinos vai até aquela prisão e encontra aquele velhinho arqueado, doente, acabado, lê a sua condenação de morte.
O soldado que segura a espada e que vai decepar a sua cabeça treme e diz para ele: eu estou com pena do Senhor. E ele diz: não tenha pena de mim, porque eu vou me encontrar com aquele a quem eu entreguei a minha vida. Agora você vai ter que voltar para poder viver junto com esse que te mandou. O soldado entrega a espada para o chefe daquela expedição. Aquele homem então corta a cabeça de Paulo de Tarso. Alguns minutos depois, Emmanuel nos relata, as dores cessam e Saulo de Tarso se vê sentado debaixo de uma sombra, cego. 35 anos de trabalho árduo para o Cristo, e ele chega no plano espiritual cego. Será que nós estamos preparados para aceitar aquilo que nós mesmos estamos plantando? Paulo de Tarso percebe a presença e a aproximação e reconhece a presença de Ananias. Ananias, és tu? Sim, Paulo. Um dia Jesus pediu para que eu restabelecesse a tua visão. Estende as mãos sobre a destra, Saulo volta a enxergar. Abraça aquele grande amigo, e neste momento, aquele grupo de espíritos trabalhadores, já desencarnados, começam a se aproximar, em torno daquele que foi o maior divulgador da doutrina cristã. E então, Ananias diz assim: Saulo, qual é o teu primeiro pedido na esfera dos redimidos? E neste momento, Emmanuel nos fala que Paulo já havia aprendido a silenciar os seus desejos e ouvir os seus desígnios. Se nós pudéssemos silenciar os nossos desejos e ouvir mais os nossos desígnios, com certeza erraríamos bem menos. E Saulo então pede para que ele possa ir visitar todas as igrejas que ele fundou. E acompanhado daquela caravana, ele visita todas as igrejas, e em cada uma delas ele faz uma oração. Depois de tudo isso, dá-se o encontro com o Mestre Jesus. Emmanuel nos fala que à sua direita estava Estevão, e à sua esquerda, no lado do coração, Abigail, aquela que havia sido a noiva do jovem Saulo. E Jesus diz para Paulo: Paulo, seja bem-vindo. É a vontade de meu Pai que vítimas e verdugos estejam juntos. Para que a gente possa encerrar, eu gostaria de dizer que a grande diferença dos heróis do Evangelho e dos heróis do mundo é que os heróis do Evangelho aprendem a se alimentar do amor que eles dão. Obrigados a todos e uma boa noite.